Queria agradecer imensamente ao Instituto Fernando Henrique Cardoso pelo convite para debater com um público extremamente qualificado esse tema, que é um tema polêmico, é um tema delicado, mas que, de certa forma, angustia, acho que a todos nós, e causa perplexidade a todos nós. Queria agradecer ao Instituto, agradecer ao Beto pelo convite, a Laura, cumprimentar o presidente Fernando Henrique Cardoso e todos os demais. Eu acho que o meu papel aqui talvez seja contar um pouco da experiência da advocacia nessa Operação Lava Jato. Eu tenho defendido algumas pessoas, tanto do ponto de vista de quem fez colaboração, e nós fizemos algumas colaborações relevantes, como do ponto de vista daqueles que não fizeram colaboração e que, efetivamente, adotaram uma postura de defesa. E é interessante porque, para a advocacia, a Operação Lava Jato, e eu acho que para o mundo jurídico, a Operação Lava Jato ela é um marco. Ela, efetivamente, ela muda alguns paradigmas. Eu acho que é importante, como o Beto disse, a Operação Lava Jato ela não surge do nada. Não aconteceu um belo dia, alguns procuradores e alguns juízes resolveram acordar e resolveram enfrentar a corrupção no país. Ela, na verdade, é produto de uma série de medidas que vem lá de trás, com a criação da CGU, com as leis de transparência. E, num tempo mais recente, depois daquelas manifestações populares, o Congresso Nacional acabou aprovando duas leis que foram importantes com o marco legal da Lava Jato. Eu acho que uma delas é a Lei de Organização Criminosa, que, de alguma forma, regulamentou a colaboração premiada. E, logo depois, e no dia seguinte, se eu não me engano, a Lei Anticorrupção, que era uma antiga reivindicação da comunidade internacional, que, dentre outras coisas, trouxe o Instituto da Leniência, que é a colaboração da pessoa jurídica. E, não por acaso, 6 meses depois, começa a Operação Lava Jato, que faz, como todos sabem aqui, amplo uso da colaboração premiada e da leniência. Esses institutos, no processo penal, eles trazem uma série de novidades e rompem algumas barreiras. Por quê? Porque a colaboração premiada era um instituto que já existia há muito tempo na legislação brasileira, mas ele existia regulamentada de maneira esparsa, de maneira pouco organizada, o que acabava causando uma série de nulidades em algumas operações. Todo mundo lembra aqui da Operação Castelo de Areia, que, ao final, foi anulada, e o argumento pelo qual se anulou foi uma falta de organização numa colaboração premiada que foi encartada de maneira equivocada no processo. Pois bem, essa nova legislação regulamentou a colaboração premiada de uma forma diferente, mais estruturada, deu segurança jurídica para que as partes pudessem trazer para o processo penal uma experiência, que é uma experiência da common law, uma experiência inglesa e norte-americana, que é a experiência da transação no processo penal. E é evidente que essa experiência começou, basicamente, em 2014, em 2015, com todas as partes muito preocupadas, porque nós, advogados, achávamos que, ao fazer colaboração premiada, nós estávamos, de alguma forma, violando deveres éticos, e o Ministério Público, ao fazer a colaboração premiada, acreditava que estava prevaricando. Então, de ambas as partes havia uma dificuldade. Mas isso foi acontecendo e isso foi, efetivamente, se solidificando no decorrer da Operação Lava Jato, para o bem e para o mal. E eu acho que é importante, quando nós falamos de Operação Lava Jato, sempre observar aquilo de importante, de avanços que ela traz, mas também alguns exageros que ela também traz, que merecem ser observados com alguma racionalidade crítica, para que nós possamos aprimorar. E é difícil falar em Lava Jato, porque quando a gente elogia, um monte de gente briga com a gente porque a gente elogia. E quando a gente fala mal, um monte de gente briga porque a gente fala mal. Então, vou tentar fazer as duas coisas, correndo o risco de ser uma unanimidade aqui. Mas, uma unidade contrária. Mas, na verdade, o que é importante da Lava Jato é, efetivamente, o uso e o aprimoramento desses novos institutos, que se mostraram, sim, bastante eficientes no processo penal e legítimos. Independentemente de qualquer questionamento sobre alguns excessos sobre os quais eu quero falar, eu acho que nós vamos falar, mas eles se mostraram legítimos e importantes para revelar, como o Beto disse, inúmeros vícios do nosso sistema político que exigem uma reflexão, um aprimoramento e uma reforma política. Então, é importante o desenvolvimento desses institutos. Ela também mostrou um avanço da organização do Ministério Público e do Judiciário. O Ministério Público se organizou em forças-tarefas, o Judiciário ele mostrou que a organização, através de autos eletrônicos e processos eletrônicos, confere uma eficiência à ação penal que efetivamente foi bastante importante. Agora, por outro lado, e só para
para trazer essa discussão à tona, eu imagino que nós vamos debater isso, também existem excessos, sem dúvida nenhuma. Nós percebemos que algumas das prisões preventivas que foram decretadas na Operação Lava Jato têm uma fundamentação um pouco mais esgarçada do que as fundamentações anteriores, e isso foi corroborado por alguns tribunais. Nós temos o uso de um instituto que sempre me preocupou muito na Operação Lava Jato, que é o Instituto da Condução Coercitiva, que a mim me parece um instituto inconstitucional, porque na medida em que você tira a liberdade de alguém só para que esse alguém seja ouvido, e quando esse alguém é investigado, ele tem o direito de não falar nada, me parece uma falta de senso, ou seja, ou o sujeito é uma testemunha, é obrigado a falar, e aí ele não vai, e aí se ele não vai, ele é conduzido coercitivamente depois, ou ele é um investigado e tem direito ao silêncio, logo não faz sentido uma condução coercitiva. Então, essa condução coercitiva, me parece que ela acaba arranhando a imagem de pessoas e reputações sem uma utilidade prática. E nós temos também o problema da própria mau uso da colaboração premiada. E aí eu queria encerrar com essa questão. Quando nós falamos, mais uma vez, em colaboração premiada, nós estamos falando do quê? Num colaborador, que é alguém que está envolvido naquele esquema delitivo, que conta uma história, narra uma história em troca de benefícios, em troca de vantagens oferecidas pelo Estado. E a grande questão é, essa declaração do colaborador, essa narrativa do colaborador, ela não é uma prova, e ela é reconhecidamente pela lei não uma prova, mas ela é um meio para que as autoridades busquem provas e obtenham provas. E o problema é que ela é tratada por boa parte da sociedade como prova, como se sempre fosse verdade aquilo que o colaborador diz, como se ela não precisasse ser corroborada. E isso pode, sim, levar a uma série de injustiças, porque nós estamos falando de alguém que, efetivamente, e estou dizendo com isso com muita tranquilidade, que eu tenho alguns clientes colaboradores, mas é evidente que o sujeito tem um interesse quando ele faz a declaração. E isso é importante que seja tratado como tal. É necessário... Acabou meu tempo? Ah, tem mais 5? Então, posso aqui. O Beto, já estou me abusando do tempo do Beto. Mas é importante que se entenda essa questão da delação premiada como meio de obtenção de prova. E é fundamental, inclusive, que os meios de comunicação tenham essa concepção. O ministro Celso de Mello, quando ele deu algumas decisões sobre colaboração premiada, ele sempre traz uma história italiana sobre um apresentador daquela televisão italiana RAI, chamado Enzo Tortora. E esse sujeito era um apresentador e ele tinha um programa que ele vendia coisas e fazia leilão na televisão. E um dia ele vendeu um trabalho de crochê que um preso fez, e por algum problema do programa eles não conseguiram pagar o preso pela venda, e ele trocou um e-mail com o preso, dizendo, olha, eu vou te pagar aquilo lá quando eu puder. E algumas pessoas, com base naquilo, disseram que ele era o chefe do tráfico de drogas. Aquilo custou a prisão do Enzo Tortora, um processo do Enzo. Ele ficou 9 meses preso, acabou a carreira dele, acabou a imagem dele, e depois descobriu-se que aquele e-mail foi utilizado pelos integrantes da Nova Camorra, porque efetivamente precisavam se beneficiar da colaboração premiada para obter benefícios. E ele, ao final, foi absolvido, e 3 meses depois ele morreu de câncer. Ou seja, é uma história bastante triste, bastante trágica, mas é sempre lembrada pelo ministro Celso como um alerta para que nós não demos às colaborações que não têm dados de corroboração esse ar absoluto, ou seja, a colaboração é um meio de prova, portanto, não me parece que ela pode ensejar nenhuma medida se ela não for acompanhada de alguma prova efetiva, de algum documento, de algum e-mail, de algum papel. Nem busque apreensão, muito menos prisão e muito menos condenação. Então, eu acho que a Operação Lava Jato nos dá essa oportunidade para que a gente possa discutir esse instituto de uma maneira um pouco mais racional, um pouco mais coerente do que ele vem sendo discutido. O que o colaborador diz não é bom nem ruim, ele apenas indica onde as autoridades podem buscar provas, encontrar provas para levar adiante uma investigação. Me parece que esse é o coração da Operação Lava Jato, e eu queria efetivamente limitar a minha intervenção nesse momento a trazer esse instituto à baila, a trazer esse instituto para a discussão, porque o aprimoramento dele pode ser extremamente relevante para a continuidade de investigações, mas o uso exagerado desse instituto e da leniência pode causar disfuncionalidades que atrapalhem muito ou causem injustiças bastante graves no nosso sistema. Então, eu faço essa introdução só